2 de Pedro 3, versículo 1 em diante, diz assim a palavra de Deus. Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque, desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e, através da água, pela palavra de Deus. Com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Oremos. Pai amado e bendito, como é bom estar junto com irmãos queridos e amados, Senhor. Como é bom termos contato com irmãos que estão distantes também, mas que, por meio da tecnologia, chegamos a eles por meio dessa transmissão. Senhor, como é bom nos reunirmos como igreja para Te adorar. Senhor, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Senhor, em nome de Jesus, que possamos nos lembrar das santas palavras ditas pelos antigos profetas e pelos apóstolos, que possamos saber que dias maus virão, mas que o Senhor virá, o Senhor voltará, e que devemos viver vida santa até o Teu retorno. Abençoa-nos nessa noite, fala aos corações, prepara-nos para participarmos da ceia do Senhor com o coração limpo e liberado, e que Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, essa semana eu estive com o irmão Sebastião, nosso querido e amado irmão Sebastião, está passando um desafio em sua saúde, muitos estão acompanhando, orando pelo Sebastião, mas o Sebastião mesmo, debilitado por causa de uma enfermidade, ele às vezes quer fazer alguma coisa, mas se sente um pouquinho mais cansado, ele perdeu peso, mas ele está sempre com aquela alegria, com aquela disposição, irmãos, sempre animado e orando juntos. E o Sebastião, posso falar porque ele não tem vergonha de esconder, ele não precisa esconder a idade. E o irmão Sebastião já completou 80 anos, irmãos. Ano que vem completará 81 anos. Ele nasceu em 1944. E é por que eu estou fazendo essa analogia com o nosso irmão querido e amado, por quem devemos orar e clamar ao Senhor que entre com providência na sua saúde? Porque 80 anos é muito tempo, irmãos. Imagina como as coisas estavam em 1944. Segunda Guerra Mundial ainda estava acontecendo. Olha quanta coisa aconteceu de lá para cá. Jacarepaguá, eu imagino que nessa época devia ser só sítio. Porque quando eu morei aqui no Anil, por exemplo, a Muzema só tinha meia dúzia de casas espalhadas ali. Nessa época, acho que o Rio das Pedras, se existisse, devia ter meia dúzia de casas lá, ou nem existia ainda, porque acho que o Rio das Pedras é mais recente. E quantas coisas aconteceram em 80 anos, irmãos? Para nós é muito tempo. E eu tenho certeza que há 80 anos atrás, quando o irmão Sebastião era um bebezinho no colo do seu pai, quando o irmão Sebastião nascia, quando o irmão Sebastião completava seu primeiro ano de vida, pessoas perguntavam naqueles dias, quando que Jesus vai voltar? Toda hora eu ouço falar isso, e até hoje ele não voltou. Há 80 anos atrás, certamente, pessoas se levantavam e falavam, vocês crentes falam que Jesus vai voltar, mas até hoje ele não voltou. Há 100 anos atrás, certamente também. Há 2000 anos atrás, pessoas se questionavam em relação a isso, ou questionavam os cristãos, pois é exatamente isso que lemos no texto que eu li há pouco. E ainda hoje, pessoas se questionam, se Jesus vai voltar, por que não voltou ainda?
O que acontece? Que os crentes falam há 2000 anos que Jesus vai voltar e ele não voltou ainda. Alguns entendem que algumas cartas, da forma que foram escritas, nos sugerem que os primeiros cristãos esperavam que Jesus voltasse logo, na geração deles. Os cristãos do 2º século esperavam que logo Jesus ia voltar. Já estamos aqui há 20 séculos e Jesus não voltou ainda. Então, alguns se levantam e falam, ué, Alfredo, você não fala aí que Jesus vai voltar, Alfredo? E aí, Alfredo, o tempo está passando e cadê? Talvez você já tenha ouvido falar isso, Nilson. Talvez alguém já tenha te falado, Nilson, você não fala que é crente? Você não fala que Jesus vai voltar? Cadê que eu não vi ainda? Passou um ano, passou outro. É exatamente isso que é tratado por Pedro nessa sua 2ª epístola, isso que veremos nessa noite. Há 80 anos atrás, há 100 anos atrás, há 50 anos atrás, há 200, há 500, há 1000 anos, há 2000 anos atrás, essa pergunta vem sendo feita. Se vocês falam que Jesus vai voltar, por que ele não voltou ainda? Será que ele vai voltar mesmo? É a resposta a essas perguntas que eu gostaria de buscar junto com os irmãos nesse texto tão precioso de 2 de Pedro. Como falei pela manhã, nesse período do Advento, estou pregando de manhã sobre a expectativa veterotestamentária, ou seja, a expectativa dos irmãos do Antigo Testamento acerca da vinda do Messias. Eles, como o Nelson falou muito bem na aula hoje, eles esperavam o Messias e eram salvos pela fé no Messias que viria. A salvação sempre foi pela graça de Deus e pela fé no seu Messias. A diferença é que eles esperavam o Messias que viria. Nós esperamos a volta do Messias que já veio. Jesus Cristo, nosso Senhor, ele já veio, ele nasceu, ele cresceu, ele ministrou aqui nessa terra, ele foi morto na cruz, ele ressuscitou o 3º dia, ele subiu aos céus e ele voltará, irmãos. E nós vivemos pela fé na esperança do retorno de Cristo. Então, pela manhã eu estou falando da esperança, da expectativa bendita daqueles irmãos do Antigo Testamento que se cumpriu com a vinda de Jesus. E à noite eu estou falando sobre a nossa expectativa da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e é sobre isso que Pedro fala aqui em 2 de Pedro. Eu coloquei 3 verbos aqui para nos guiarem nesse trecho. Ele fala para aqueles irmãos da sua época, Pedro fala, lembrem, saibam e sejam. 3 verbos, uma forma, lembrar, saber e ser. Lembrem, saibam e sejam. Primeira coisa, lembrem, logo no início, versículos 1 e 2, Pedro diz assim, amados, esta é agora a 2ª carta que escrevo a vocês. Em ambas, procuro com o quê? Com? O que está escrito aí? Vou ler de novo. Amados, esta é agora a 2ª carta que escrevo a vocês. Em ambas, procuro com lembranças, despertar a mente esclarecida de vocês, para que o quê? Se lembrem, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas. E também leia comigo em voz alta, também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Então, Pedro está falando que ele escreve para que aqueles irmãos se lembrem de 2 coisas. Primeiro, do que foi dito pelos santos profetas, e eu entendo que aqui ele está fazendo uma menção ao Antigo Testamento. Então, ele está falando, lembrem do que disseram os santos profetas. E depois, lembrem-se dos mandamentos do Senhor e Salvador, que é quem? Nosso Senhor e Salvador? Jesus Cristo. E que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Então, o que ele está falando? Olha, primeira coisa que eu quero dizer para vocês, lembrem-se do que está escrito no Antigo e no Novo Testamento. Ele não tinha o Novo Testamento como nós temos. Mas, como vai ver no final do capítulo 3, eles já reconheciam, por exemplo, os escritos de Paulo como canônicos, como escritura sagrada. Pois ele fala aqui, vou até ler para você, ainda no capítulo 3, ele está falando de Paulo, aí ele fala assim no versículo 16, ao falar a respeito destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas, nelas há certas coisas difíceis de entender. Até Pedro tinha dificuldade de entender a teologia de Paulo, irmãos. Então a gente precisa estudar mesmo. Pedro que andou com Jesus 3 anos, Pedro que viu Jesus ressurreto, ainda assim ele fala, tinha coisa difícil de entender. Então a gente precisa estudar e buscar a iluminação do Espírito Santo. E ele diz, nelas há certas coisas difíceis de entender, falando dos escritos de Paulo, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão o quê? As demais o quê? Vocês estão acordados aí, gente? As demais o quê? Então, o que Pedro está falando? Pedro está chamando os complexos escritos de Paulo de escritura, irmãos. Então, ele já reconhecia
que as cartas de Paulo eram a palavra de Deus. Isso foi organizado mais à frente. Mas, voltando ao início do capítulo 3, o que Pedro está falando, a primeira coisa, lembrem. E por isso que o crente tem que ler a Bíblia, irmãos. Hoje em dia, infelizmente, há um analfabetismo bíblico muito grande na igreja. As pessoas não conhecem as Escrituras, as pessoas não leem as Escrituras, as pessoas não reservam tempo. A nossa mente está muito distraída, está muito cheia de coisa. Você passa horas... Eu ouvia uma pregação dessas que eu fiz sobre jejum, e ali eu falava de uma palestra que a gente teve aqui ano passado, com um major do Exército, que é especialista nessa parte de TI, e ele é um homem da área de TI, e ele falava que os engenheiros, eles programam os algoritmos das redes sociais para te prendermos. Não é aleatório que você fala assim, preciso comprar um casaco. Aí daqui a pouco começa a aparecer um monte de casaco na sua rede social. Isso não é aleatório, isso é programado, não é também mágica nem espiritismo, é simples. O celular ouve a sua voz, faz um algoritmo, coisa de quem entende de programação e sabe o que é. Cadê o Vitor, o pessoal da TI aí? Então, o cara pega aquilo ali e começa a te jogar as coisas, e começa a produzir aquelas, acho que é Reels, que é o nome daquele negócio do Instagram, não tem Instagram, que você fica passando, e aquilo ali é programado para te prender, para você fazer aquilo que você já deve ter feito, eu já fiz também, de você falar, vou dar só uma olhadinha de 5 minutos, e daqui a pouco você olha, você ficou meia hora. Vou dar só uma olhadinha de 10 minutos, você fica 2 horas na frente de uma rede social. E aí, o que acontece? Isso puxa a nossa atenção, puxa o nosso tempo, nos cansa. Aí você fica 3 horas assistindo série na Netflix, fica 2 horas na rede social. Aí, quando chega 11h30 da noite, você fala, agora eu vou ler a Bíblia. Aí você ora 2 minutos e dorme e fala, começa a repreender o diabo. Não é o diabo, é o sono, irmão. Cansar. O diabo está encostado na parede olhando para você, eu não preciso fazer nada. Estou tranquilão aqui, pode me repreender que eu não estou fazendo nada. Você já deu o seu tiro no pé. Então, a gente é uma geração cansada, a gente é uma geração distraída, a gente é uma geração que não lê. Ontem, desculpe citá-lo novamente, mas o Nelson mencionou isso lá na confraternização de homens, que é uma porcentagem absurda de não leitores em nosso país. Nós não lemos, nós somos distraídos, não temos disciplina. Tu acha que assim vai ser viável ler a Bíblia? E aí, como resistir nesse mundo mau, irmãos? E é justamente isso que Pedro fala. Lembrem-se do que os santos profetas disseram. Lembrem-se do que o Senhor e Salvador e que os seus apóstolos lhe ensinaram. Mas você só vai ler se você se dedicar a essa palavra, irmãos. Você só vai ler se você colocar os seus olhos no livro. Uma dica, se você puder, eu procuro fazer isso. Tem uma Bíblia física. Se tiver, tem hora que eu preciso ler no celular por alguma circunstância. Mas, de preferência, leia a Bíblia no papel. Porque papel não tem notificação. Você não vai estar lendo a Bíblia, vai pular uma notificação do seu WhatsApp, da sua rede social. Pega no papel, o papel não tem notificação, não tem alarme, não tem nada. Foque na palavra de Deus, isso é essencial. Então, a primeira coisa que Pedro fala para aqueles irmãos que estavam com dúvidas, lembrem do que está escrito no Antigo Testamento e lembrem do que está escrito no Novo Testamento, em outras palavras. E a palavra de Deus é maravilhosa, irmãos. Eu fico lendo a Bíblia e fico maravilhado como a riqueza. Um dos livros que eu acho mais fascinantes, assim, é até chocante, do Antigo Testamento, é o livro do profeta Oséias. Oséias é um livro chocante, em que Deus manda que o seu profeta case-se com uma mulher, né, de adultério, talvez uma prostituta, e depois a mulher se prostitui, a mulher adultera com Oséias, e aí quando chega no capítulo 3, Deus manda Oséias ir lá e pagar para tê-la novamente. Que absurdo da graça de Deus. O seu povo se desviava e é isso que Deus fazia, comprava de volta o seu povo. E Oséias é marcante. E lá no final de Oséias, no capítulo 14, eu já li esse livro várias vezes na minha caminhada com Cristo, eu nunca tinha atentado ao finalzinho do capítulo 14. Vá comigo lá, eu não ia falar isso, mas só para te dar um exemplo de como a palavra de Deus é rica, eu li esses dias, fazendo a nossa leitura bíblica aqui da igreja. E Oséias 14, eu ia mencionar aqui de cabeça, mas não quero ser... Até mencionei no culto de terça-feira. Oséias 14, versículo 8. Olha que texto lindo, irmãos. Oséias 14, 8 e 9. Ó Efraim, que tenho eu a ver com os ídolos? E olha que palavra maravilhosa. Sou eu que ouço as suas orações e cuido de você. Eu sou como o cipreste verde, de mim procede o seu fruto. O Deus Todo-Poderoso falando para você, sou eu que ouço as suas orações e cuido de você. Que coisa linda, irmãos.
E ele fala, como se preste verde, de mim procede o seu fruto. Lá na frente, João 15, quando Jesus está falando da videira verdadeira que ele é, ele fala, sem mim nada podeis fazer. O nosso fruto verdadeiro procede do Senhor. E ele continua, quem é sábio que entenda estas coisas, quem é inteligente que as compreenda, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Que palavra linda, irmãos. Lá no finalzinho do profeta Oséias, descobri, por assim dizer, esses 2 versículos há alguns meses atrás, 2 meses atrás, 1 mês atrás, quando lia no nosso plano de leitura bíblica. A palavra de Deus ela é rica, a palavra de Deus ela é luz, a palavra de Deus abre os nossos olhos, traz paz ao nosso coração, dá sabedoria aos simples, ilumina os nossos caminhos. E por isso que Pedro fala, lembrem do que os antigos profetas, santos profetas falaram, lembrem do que o nosso Senhor e Salvador nos ensinou e os seus apóstolos. O segundo verbo, saibam, ele fala a partir do versículo 3. Antes de tudo, 2 de Pedro 3,3, saibam, olha o verbo aí, que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. É exatamente o que eu ilustrei aqui no começo da mensagem. Naquela época, já as pessoas já perguntavam assim, isso, na época de Pedro, irmãos. Pedro ainda estava vivo. Pedro que caminhou com Jesus, Pedro aqui já numa idade mais avançada, mas ele ainda vivo, na geração de Pedro ainda, já tinha gente perguntando, onde está a promessa da sua vinda? Desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o início. Então, já lá atrás perguntavam isso. E o que Pedro responde? Ele fala no versículo 5, acontece que de propósito esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Está lá em Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, você vê detalhado isso que Pedro diz aqui. Versículo 6, com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído afogado em água. Que referência é essa? Do mundo destruído afogado em água? O dilúvio dos dias de Noé. Então ele está falando, eles esquecem que o mundo foi formado pela palavra de Deus, a partir da água, e que o mundo foi afogado em água. Versículo 7, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Tudo que está nessa terra vai ser renovado, irmãos. Deus vai meio que incinerar tudo para fazer novos céus e nova terra. Nós não vamos viver em outro planeta, eu creio, nem vamos viver para sempre nos céus. Se a gente morrer agora, a gente vai estar com Jesus nos céus. Mas quando Jesus voltar, viveremos em novos céus e nova terra. Eu fico pensando, já falei isso aqui na igreja, vai ter manjericão, irmãos. Porque Deus não criou manjericão para ser consumido para sempre. Nos novos céus e nova terra, eu creio que vai ter manjericão, que é tão bom, que é divino aquele negócio. Não vai ter mais churrasco. Sinto te informar. Churrasco esquece, que não vai ter mais morte, não vai ter mais, vai poder matar o boi para fazer churrasco, mas acho que a gente não vai nem lembrar do churrasco. A gente vai ter tanta coisa boa que a gente vai esquecer do churrasco. Não me vem com hambúrguer de soja, que isso para mim não serve. Então, ou é carne ou não é carne. Então, mas não vai ter mais churrasco, mas vai ter tanta coisa boa, irmãos. Tudo de bom e do melhor nessa mesma terra renovada. Mas antes Deus vai consumir todas as coisas. Então, às vezes, essa coisa, aquela roupa que você se agarra tanto, que você valoriza tanto, que se a sua esposa não passar bem passado, você fica chateado com ela. Aquele carro que você toma todo cuidado para não ter um arranhãozinho. Tudo vai ser combustível para o fogo, irmão. Vai ser tudo combustível para o fogo. Esses bancos tão bonitos, vermelhos, que a gente está precisando, já foi dado, já quando o Valquí veio aqui com o irmão e deram uma melhorada neles, estava precisando de uns apertos, mas está precisando dar uma limpeza nesses estofados. Tão bonito esse banco de madeira com vermelho. Vai assim, ó. Quando Jesus voltar, queimar tudo. Mas vai ser tudo novo, irmãos, tudo renovado, novos céus e nova terra. E os ímpios serão destruídos. Guarde isso. Não há na Bíblia espaço para mensagem universalista. No final, todo mundo vai se salvar. Deus é bom, Deus é misericordioso, no final ele vai salvar todo mundo. Essa mensagem não é a da Bíblia. É a mensagem que até alguns ditos pastores pregam hoje. Mas não é isso que você vê na Bíblia. Na Bíblia você lê o que nós lemos aqui no versículo 7. Estando reservados no final para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Os ímpios serão julgados. A Bíblia não fala nada diferente. Por isso que a gente tem que ter misericórdia e pregar o evangelho, irmãos. A gente tem que, por amor,
Pregar o evangelho para que pessoas não sejam destruídas no dia do juízo, não sejam condenadas. Então, primeira coisa que Pedro diz, lembrem lá do que disseram os santos profetas, lá no Antigo Testamento, que disseram nosso Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos, no Novo Testamento. Depois ele disse, saibam, os últimos dias vão ter escarnecedores, zombadores. Hoje em dia as pessoas zombam publicamente da fé cristã, irmãos. Pessoas pegam elementos do culto cristão, cruzes, às vezes elementos de outra tradição cristã, tradição apostólica romana, e profanam em shows cheios de jovens. E tem crente que ainda tem a audácia de assistir um troço desse, ou ouvir uma música maldita dessa, e depois está fraco espiritualmente, não sei o que acontece. Não lê a Bíblia, não ora, ouve um monte de besteira, deixa tudo entrar pelo ouvido. E ainda compartilha de toda sorte de praticamente culto satânico que se transformaram em alguns shows de música pop hoje em dia. Tem shows de cantores, de cantoras, medalhões aí da cultura pop, que são verdadeiros cultos satânicos. E o crente vai lá e fica batendo palma, se for o caso, tira selfie, não está enxergando o que está acontecendo. Os zombadores estão aí, os escarnecedores estão na esquina, zombando da fé cristã, zombando da volta do Senhor, falando, e aí, Jesus não vai voltar? Até hoje não voltou? Mas por quê? E como devemos viver até a volta de Jesus? A partir do versículo 8, Pedro nos esclarece. Ele diz, mas uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Isso está num salmo. Alguém lembra qual é o salmo? Salmo? Salmo 90, um salmo de? Não, é de Davi. Moisés, o homem de Deus. Salmo de Moisés. O único salmo de Moisés está na Bíblia. Salmo 90. 1000 anos são para o Senhor como um dia como 1000 anos diante do Senhor. O que ele está dizendo assim? O tempo para Deus, ele não tem a mesma referência para nós. Para nós, a gente vê um irmão amado como São Sebastião, nos seus 80 anos, é muita idade. Né? E com aquele vigor, com aquela disposição, o Sebastião bota no bolso muito jovem de 20 aí. Né? Cadê o João? João, né? Que sabe, né? A gente trabalhando com ele aqui. Cheio de disposição, cheio de gás. Mas ele tem 80 anos. Então, a gente olha para um senhor de 80 anos, é muita idade. Mas para Deus, o que são 80 anos? Para Deus, o que são os meus 46 anos? Para Deus, o que são... Não vou falar a idade da minha mãezinha, não. Jovem. Viu? Pode falar, 72, tá bom. Daqui a pouco está chegando no Tião. O que são 72 anos para um Deus que é eterno, irmãos? Para um Deus que não tem início nem terá fim, para um Deus todo-poderoso. O que são 80, 70, 90 anos? E ele continua aqui, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa. Olha que preciosidade esse texto. Não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorado. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Será que isso aqui é universalismo? O texto está falando assim, ele não quer que ninguém pereça, então todos vão ser salvos? Por quê? Por que não? Ele acabou de dizer que os ímpios vão ser destruídos. Então, todos aqui que ele quer dizer que se querem são salvos, são todos os que foram destinados para a salvação. Senão ele está se contradizendo. Ele acabou de dizer que os ímpios vão ser condenados, ele fala todos vão querer ser salvos, não está querendo dizer todas as pessoas, mas está querendo dizer que Deus tem uma salvação prometida para os seus e ele está esperando todo mundo entrar no barco. É igual a Arca de Noé. A Arca de Noé ficou estacionada lá, pronta, e os animais foram entrando. Quando terminou, Deus mesmo fechou a porta pelo lado de fora. Então, Deus uma hora vai fechar a porta da arca e vai acabar o número dos eleitos, mas ainda não acabou. Por isso que a porta está aberta. Por isso que Jesus não voltar. E é isso que Pedro está falando. Quando alguém falar para você, por que Jesus demora tanto? Aí você vira para o sujeito e fala assim, por causa de gente como você, que ainda não reconheceu que ele é o Senhor, que ele está te dando uma oportunidade. Agora se arrepende que ele vai voltar uma hora e se você não tivesse arrependido, tu vai para o inferno. Aí dá um sorrisinho assim e fala, valeu? Pronto. Próxima vez que alguém falar isso para você, por que Jesus está demorando? Por que ele não voltou? Fala por causa de você. Porque você não se arrepende. Por causa de gente como você. Porque se você estiver no pacote, tu tem que se arrepender. Quando todos como você e como eu me arrependi um dia se voltarem, aí ele vai voltar. É assim, irmãos. Evangelismo no amor. Mas sabe que isso que é amor, meu irmão? Que você der um abraço grátis, levantar uma plaquinha e falar assim, como você é especial para Deus, o cara vai falar, cara chato, e vai seguir vivendo no pecado dele.
Agora, quando tu fala isso, você dá a oportunidade do cara acordar e se acertar com Deus enquanto é tempo, irmãos. Isso que é amor. O amor corrige, o amor alerta. O falso amor diz que está tudo bem. Não está tudo bem. Aqueles que não reconhecem o Senhor e não vivem para Ele estão debaixo da ira do Deus Todo-Poderoso. E se não se arrependerem, vão viver o juízo de Deus, irmãos. E que amor é esse que você não sabe disso e não fala? E só fala, não, tudo bem, o importante é que você paga as suas contas e não traz a sua esposa. Isso não é amor. O amor verdadeiro se preocupa. Meu irmão, Jesus não voltou por causa de gente igual você. Se você não se arrepender, você vai para o inferno. Eu estou te falando isso não é porque eu te odeio, mas porque eu te amo. Porque se eu te odiasse, eu não ia falar nada. Eu ia falar, não, fica aí, está tudo certo. Continue caminhando para o inferno que eu vou ficar quieto. É isso que ele está falando. O Senhor não retarda a sua promessa. Estava falando dos 80 anos, 1944. Se Jesus voltasse em 1944, eu acho que ninguém aqui seria salvo. A gente não teria nem nascido, né? Eu, pelo menos. Mas se Jesus não voltasse em 1944, mas voltasse em 1994, eu, por exemplo, já estaria nascido e não seria salvo. Em 1994, eu era um jovem com cabelo aqui no final da cintura, tocando heavy metal, ouvindo Black Sabbath e Iron Maiden o dia inteiro, e meio depressivo, com pensamentos suicidas. Se Jesus voltasse ali, eu estava lascado, irmãos. Mas como Jesus é longânimo, como Deus é misericordioso, Ele esperou mais um pouquinho e me botou no pacote. E assim fez contigo também, irmãos. Então é isso que Deus faz, irmãos. Deus está esperando completar um número. Então não é que Jesus está demorando, é que ainda não completou o tempo. Então quando alguém te questionar sobre isso, fale sobre isso, fale isso. É que Jesus tem mais para salvar. Não é que Deus esqueceu ou que Deus não cumpre as suas promessas, mas é que Ele ainda está com a porta da salvação aberta, mas uma hora ela vai ser fechada. A porta é estreita, mas ela ainda está aberta. Só que uma hora a porta, mesmo estreita, vai ser fechada de vez. Irmão. E aí ninguém mais vai poder entrar, nem estreita, nem larga, não vai ter porta. Continua aqui no versículo 10. E aí o alerta para nós. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Tudo isso aqui, irmão. A gente está investindo no som, estamos querendo ter um som melhor para a igreja, para que você possa louvar ao Senhor com mais liberdade, poder cantar com alegria, ouvir melhor o som, num ambiente agradável. Tudo isso é importante. Mas tudo isso vai desaparecer. Tudo isso vai ser consumido. Tudo isso vai passar, irmãos. E o dia vai vir como um ladrão. O que isso quer dizer? Não quer dizer que Deus é um ladrão. Quer dizer, assim como o ladrão aparece quando você não espera, Jesus vai voltar assim. Estaremos prontos para a vinda do Senhor? Estaremos prontos quando Ele voltar? Por nós mesmos nunca estaríamos, mas se estivermos ligados à videira que é Cristo e confiantes na obra dEle em nosso favor, esse dia será um dia de alegria e não de tristeza. E aí vem a pergunta que nos leva ao terceiro verbo. O primeiro verbo que eu falei foi lembrem do que foi dito no Antigo e no Novo Testamento. O segundo, saibam que os últimos dias terão escarnecedores mesmo. Então, se amanhã você chegar no teu trabalho e alguém zombar da sua fé, alguém zombar porque você é cristão, ou zombar porque você acredita que Jesus vai voltar, saiba que isso é assim mesmo. Está escrito, é assim. Estou dizendo que você tem que aceitar tudo, nem que não tem que se posicionar, nem que não tem que se entristecer. Mas não se surpreenda. Ah, meu Deus, as pessoas estão me perseguindo porque eu sou crente. Ah, as pessoas me distratam porque eu sou crente. Ah, eu chego perto, as pessoas mudam de assunto, porque estão falando imoralidade e chegou o crente. Que bom! Se você chegar perto e não mudarem de assunto, é que as coisas não estão boas. É assim mesmo, irmãos. Está escrito, está previsto. Vão ter escarnecedores, vão zombar da gente, vão zombar da nossa fé. Mas como a gente deve viver então? Versículo 11. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira o quê? Santa e piedosa. Se o nosso olhar, irmãos, está lá no futuro, na consumação de todas as coisas do presente perdem peso. Irmãos. A gente se ocupa e se preocupa demais com coisas pequenas. O pastor Roberto sempre falava na freguesia de um casal que estava tendo um sério problema conjugal, porque o marido gostava de botar o papel higiênico com papel assim e a esposa assim. Claro que não devia só isso, devia ter outros problemas, mas aí a modo de botar o papel higiênico, casais mais novos, de colocar o papel higiênico assim ou assim, gerava um estresse, o casal não estava bem, né, para chegar nesse ponto. Mas, às vezes a gente se importa com coisas tão pequenas, com coisas tão minúsculas. E quando a gente tem uma visão da eternidade, do que nos espera e do que vai acontecer com essa terra, vai ser tudo
destruído, tudo consumido, tudo incinerado. Isso nos dá, primeiro, temor, e depois, vontade de viver uma vida mais alinhada com os propósitos de Deus, com aquilo que é eterno. Para que eu vou me agarrar com as coisas que passam, se eu posso me agarrar com aquilo que é eterno? Então, vivam uma vida santa. Então, se o primeiro verbo é lembrem, o segundo é saibam, o terceiro é sejam. Sejam o quê? Santos e piedosos. Porque a gente está vivendo com o olhar na eternidade, irmãos. Está vivendo esperando aquele grande dia em que estaremos para sempre com o nosso Senhor. Confesso que esses dias de jejum e oração, às vezes, me dá muita vontade de estar com Jesus. Eu fico assim, ai meu Deus, mas eu acho que ainda tem que ficar nessa terra mais um tempo. Mas assim, tem boneco, tem pai vivo ainda, mas pai e mãe, pais, aí entenda, pai e mãe, tá? Pais vivos, senão apanho, senão vou pôr uma caneta no meu olho dali mesmo. Mas assim, é tão bom esperar, amém, vamos evangelizar o Rio das Pedras, abrir a igreja lá, né, filho? Mas assim, ô glória, vamos lá visitar ele. Então assim, há tanto para a gente fazer, irmãos, mas é tão bom pensar em estar com Jesus, irmãos. Aí quando você está em jejum e oração, se separando, abrindo mão de coisas lícitas, né? Fique um jejum, se você estiver fazendo um jejum mais extenso, né? Quando você faz um jejum, às vezes, de um dia ou mais, e de repente um jejum total, quando você bebe um copo de água, se você não tem esse hábito, não faça. Mas você faz um jejum, por exemplo, de 30 horas, de 36 horas total, sem comida e sem água, bebe um copo de água. Parece que você está sendo assim, parece que você está bebendo o bálsamo de Gileade, está tomando coisa mais preciosa no mundo, porque você está se afastando e você começa a valorizar coisas pequenas e ter teu foco na eternidade. Aí você pensa, quanto mais, irmãos, não vai ser quando a gente estiver com Jesus? Então, se meu olho está lá, meu foco está lá, e eu sei o que vai acontecer, eu quero mais é viver para Cristo, irmãos. E as coisas desse mundo se tornam desse tamaninho. Tudo vai ser incinerado, tudo vai ser combustível para o fogo. Mas ele continua ainda, já estamos caminhando para o fim. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Como apressar a vinda do dia de Deus? Alguns entendem que é através da evangelização. Que já que Jesus não voltou ainda, porque ainda tem gente para entrar no barco, a gente tem que correr com missões e com o evangelismo para Jesus voltar mais rápido. É uma possibilidade, mas eu ainda prefiro crer que é mais uma figura de linguagem, porque Deus já sabe a hora que Jesus vai voltar, já está tudo determinado, e cabe a nós viver uma vida santa e piedosa e pregar o evangelho e deixar os resultados com o Senhor. Mas ele continua aqui ainda no versículo 12. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos o quê? Novos céus e nova terra, nas quais habita a justiça. Então, não esperamos viver no céu eternamente. Se você entendia assim, sinto te frustrar essa noite. Mas o que o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo, que nós esperamos é novos céus e nova terra. Por isso que nós já podemos desfrutar um pouquinho das delícias desse mundo, da minha tapioca. Tapioca acho que vai ter nos novos céus e nova terra, que é aipim, né? Você é aipim ralado, não matou ninguém, está tudo certo. Né? Bota lá no foguinho com molho de tomate, essas coisas. Né? Coma com alegria, desfrute, pensando assim, esse manjericão é uma delícia. Essa abobrinha recheada. A carne não dá para fazer isso. Imagina como é que vai ser nos novos céus e nova terra. Se a abobrinha italiana cortadinha assim, né, com um azeitinho gostoso, né, tem que ser vegetariano nessa hora, porque não vai ter carne lá. Né, se aquele molhinho, a campanha que fizeram ontem no churrasco estava delicioso, que maravilha, irmão, com arroz, glória. Desculpa você que está com fome, também eu estou te tentando para você sair daqui e comer logo o macarrão da irmã Fátima na cantina. É estratégia. Né, se aquele molhinho, a campanha com arroz estava tão bom ontem lá no nosso churrasco, imagina o molho, a campanha nos novos céus e nova terra. Jesus, imagina o azeite. Mas a gente vai desfrutar das coisas que Deus criou para a sua própria glória, irmãos. Deus não criou isso para ser combustível do fogo, não. A gente vai desfrutar disso eternamente. Então, nós esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Isso aponta para um outro lado também, irmãos. Há tanta injustiça, tanta miséria. Vivemos dias de muita violência na nossa cidade. Conversando com o irmão da área da segurança pública, ele falava por alto que o nível de violência que vemos na nossa cidade hoje não era visto alguns anos atrás. Temos visto, assim, o Rio de Janeiro é uma cidade violenta há muito tempo, né? Mas temos visto um acirramento, um crescimento da violência muito intenso.
Mas o que nós esperamos é novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Não haverá mais dor, não haverá mais violência. Isso precisa alentar o nosso coração, irmão. Isso precisa impactar a vida que a gente vive hoje. A gente olhar lá para o futuro tem que impactar a vida que a gente vive hoje. Então, como viver? Lembrando dos apóstolos antigos, dos santos profetas mais antigos ainda do Antigo Testamento, sabendo que nesse mundo haverão escarnecedores que vão zombar da nossa fé, mas sendo santos e piedosos, porque a promessa que Deus fez para nós não falhará. Vai vir fogo. Muita gente que gosta de música que fala de fogo, né? Cuidado. Porque fogo na Bíblia normalmente fala de juízo ou de purificação. Então, você quer ser santificado, fala, o Senhor manda o fogo, é para te santificar, ou para te destruir, é melhor santificar. Mas o fogo na Bíblia, normalmente, o pessoal, outro dia eu ouvi uma música, vem me incendiar. Eu falei, eu não quero não cantar isso não, irmão. Incendiar? Tá doido? Vem me incendiar, tá maluco. Olha o incêndio, o que está falando aqui? O incêndio aqui é para destruir, irmão. Vem me incendiar, não quero não, obrigado. Pode passar, pode pular a faixa, pode pular a música. Pode me encher, pode me dar a alegria do teu Espírito Santo, pode me purificar, mas vem me incendiar, eu estou fora. Obrigado, mas essa parte eu pulo. Porque o fogo na Bíblia está muitas vezes relacionado ao juízo, irmão. A gente fala, mas a música... Cuidado, cuidado que você canta. E nós esperamos novos céus, nova terra, onde habita a justiça. Quando o nosso querido Tião era bebezinho, já escarneciam. Jesus não voltou? Quando vai voltar? Quando eu era bebezinho, quando você era bebezinho, quando você era adolescente, essa pergunta já circundava. E vai continuar. E pode ser que amanhã alguém no seu trabalho te pergunte, e aí, mais um final de semana, você foi para a igreja de novo, cadê Jesus que não voltou? Aí você fala no amor, por causa de você, criatura. Porque pessoas como você precisam ouvir o evangelho e se render a ele. E aí, quem sabe, Deus vai te dar uma oportunidade de trazer alguém para dentro do barco. Esse é o nosso propósito, pregar para que pessoas sejam salvas. E a nossa salvação se baseia não na nossa justiça. Nossa salvação se baseia na justiça de Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar. E que é isso que vamos lembrar agora na ceia do Senhor. Dedique-se agora a um tempo em oração. Vamos orar juntos. Reflita no que nós ouvimos. Talvez você esteja valorizando muitas coisas dessa vida. Talvez você esteja dando muito peso a coisas que vão ser combustível para o fogo. Talvez você esteja muito apegado, como diz aquele cântico, às coisas daqui. Volte seu coração para Deus. Volte seu coração naquilo que é eterno. Pense que nós estaremos nos novos céus e nova terra com algo muito superior a qualquer coisa boa dessa vida. Nós estaremos na presença do nosso Senhor para todo sempre. Os irmãos vão servir a ceia, podem se posicionar.